Tudo bom? Ou Bem, tô aqui no inverno da cidade estamos da... praticamente, né? Olha, a temperatura tá equivalente. Mas parece que você está direto, que você está ao vivo de onde Aqui, você queira aqui é estar. Gstad. Aqui é Gstad. Estamos ao vivo de Gstad. Bom, obrigada por atender aí o meu convite, Fernanda. Imagina, um prazer. Fernanda, coordenadora de mercado do Escritório de Turismo da Suíça no Brasil. Super conhecidíssima por todo mundo, né? Acha, é verdade. Tem Fazendo bastante gente que conhece. isso, vem fazendo um trabalho muito bacana com campanhas já há alguns anos. Eu lembro que a primeira vez que a gente se encontrou, nós conversamos muito sobre as estações de esqui, você falando sobre os Alpes na Suíça e eu falando sobre as montanhas rochosas nos Estados Unidos. E as Foi duas mesmo, foi com muita mesmo. relação, muita ansiedade, né? Verdade, verdade, foi mesmo. Mas as duas apaixonadas por montanha, né? É verdade, é isso mesmo. Legal. Vamos falar basicamente sobre o esqui na Suíça. Eu queria só Legal. voltar um pouquinho, lembrar da última temporada, 2020, Claro. 2021, só lembrando que algumas estações da Europa, vizinhas ali, a Suíça, fecharam. Eu lembro que, na Exato. ocasião, a chanceler alemã pediu aos países que não funcionassem por conta da pandemia. Eu lembro, então, que a França fechou, seguindo aqui, a França fechou, a Itália fechou, a Alemanha e a Áustria. E a Suíça resolveu encarar e funcionar. Claro que com Exato. todos os protocolos, com Sim, máscaras, na pista não era necessário, mas com todos os protocolos vigentes desde então. Quando eu digo exato. funcionar, eu me refiro à área de esqui da montanha, né? Os Claro. lifts, os restaurantes de montanha, enfim, Uhum. como é que funcionou? Teve uma ocupação bacana, menos estrangeiros, como é que foi? É, não foi realmente foi uma decisão polêmica, eu até diria, né? Tá, Porque a Suíça não faz parte da comunidade europeia, mas faz parte do Tratado de Schengen. Então, normalmente se espera que a Suíça siga mais ou menos as mesmas regras da comunidade europeia, apesar de não fazer oficialmente parte da comunidade europeia. A nossa decisão foi de ficar aberta, na verdade, porque a indústria do turismo suíça é uma das mais importantes do país, né? Quando a gente fala de indústria de turismo na Suíça, a gente está falando da terceira maior economia dentro do país. Então, realmente, é um tema de muita importância para o próprio suíço e está no DNA do suíço esquiar, né? A gente até brinca que o suíço provavelmente aprende a esquiar antes de aprender a andar. Então, tinha uma demanda é muito bem grande do próprio, provável. né? É bem provável que Possível. eles aprendam a esquiar antes de aprender a andar. Então, é claro que tinha uma demanda local, porque para o suíço esquiar faz parte da cultura dele, faz parte do DNA dele. Então, não é só uma questão de lazer, de férias, alguma coisa nesse sentido. Então, a Suíça tomou essa decisão de permanecer aberta. É, Na temporada de 2020 para 2021, a maior demanda nossa foi do mercado doméstico mesmo. Então, a maioria das pessoas que estavam na montanha esquiando eram os próprios suíços, seguindo os protocolos de segurança, como estavam vigentes naquela época. Ainda tivemos alguns estrangeiros, porque em alguns determinados momentos, por exemplo, as fronteiras da Suíça estavam abertas para os cidadãos europeus, né? Então, a gente teve, sim, algum volume de turistas estrangeiros na temporada de inverno, mas o principal volume foi do próprio suíço, indo para as montanhas esquiar, porque faz parte do DNA do suíço, né? O esqui realmente é parte do dia a dia do suíço no inverno. E os preparativos? Bom, agora estão em pleno verão. E os preparativos Exato. para a temporada 2021, 2022, como é que está? No Olha, estão geral. a pleno vapor, né? Como você sabe, a Suíça foi o primeiro país a abrir
as suas fronteiras para os brasileiros vacinados na Europa. Por enquanto, o único país a aceitar todas as vacinas aplicadas no Brasil. E isso falando de mercado brasileiro, que eu acho que é uma coisa bastante importante para a gente, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, gerou um boom de brasileiros para a temporada de verão, mas já com reservas para a temporada de inverno também. Então, é claro, as estações estão super prontas para receber, né? Nós nunca fechamos os nossos hotéis durante o período de pandemia, pela questão da pandemia. Houveram restrições, houve limitações, mas os hotéis permaneceram abertos na sua grande maioria. E para a temporada 2021-2022, alguns resorts já estão aí com uma lotação bem alta. A gente tem, por exemplo, o Zermatt, que é a estação de esqui mais vendida para brasileiros na Suíça, que a época de Natal e Ano Novo já está com overbooking, você já quase não consegue encontrar hospedagem para os períodos das festas, né? Mas a nossa temporada vai aí até final de abril, na maioria dos resorts, então ainda dá tempo, né? Mas está, bombando e fervendo, graças a Deus. Maravilhoso. O brasileiro estava muito ansioso por uma notícia dessa, né? Que foi logo no início do mês agora. Então, eu acho que isso foi excelente para a Suíça poder até capitalizar, né? Como sendo o primeiro país e saciar aí a ansiedade do brasileiro em finalmente ver a possibilidade de realmente ir para outros países, principalmente da Europa. Exato. Eu gostaria assim, que a gente falasse, eu queria que você me explicasse, a Suíça ela está no meio dos Alpes, né? Ela é um dos países que está em cima dessa cadeia montanhosa, e vejo aqui que são quase 140 estações de esqui. Obviamente, não são todas de categoria internacional, né, que atenda a todos os mercados. Então, assim, eu gostaria que você falasse aonde estão localizadas, como é que elas estão distribuídas pelos Alpes. Eu sei também assim que a Suíça, né, ela está instalada bem, a cordilheira ela passa bem no meio do país. E eu acredito, então, que essas estações estejam distribuídas por toda essa região do mapa, vamos dizer assim. Exato. Você tem razão. Na verdade, assim, a maior parte dos Alpes... de leste a oeste do país. De leste a oeste, isso que eu ia dizer. Justamente, a maior parte dos Alpes europeus está em território suíço. Isso como eu acabei de falar, a montanha está no DNA do suíço, né? A vida na montanha está no próprio DNA do país. Eu diria que, assim, em termos gerais, os Alpes eles ocupam mais ou menos toda a parte sul da Suíça, indo para a fronteira da metade para baixo, praticamente a metade para baixo. Geograficamente falando, é onde estão localizados os Alpes. Então, a gente tem aí a cadeia dos Alpes de leste a oeste. Não sei se o vídeo está invertido, se não está invertido, mas enfim. De leste a oeste, a gente tem aí a cadeia dos Alpes. Como você falou, tem mais de 140 estações de esqui pelo país todo. Tem qualidade de esqui de neve por todos os Alpes, mas as estações de esqui na Suíça ela tem perfis diferentes e atendem perfis diferentes de pessoas. Então, às vezes, até as pessoas perguntam, qual que você acha a melhor estação de esqui da Suíça, né? E aí, a minha resposta, na verdade, a melhor estação de esqui é aquela que encaixa com o perfil do seu passageiro, com o perfil do turista que está indo viajar, né? Uhum. Então, tem estações que são mais voltadas para a família, tem estações que são premium, que tem produtos de mais luxo, tem estação que a gente fala que é mais roots, né? Para quem gosta aí de um esqui off-piste, de um freestyle, a gente tem estações com mais pistas de freestyle. Então, a qualidade da estação de esqui, o que ela vai oferecer depende do perfil desse passageiro. Então, por exemplo... Seria a primeira pergunta, né, a se fazer ao passageiro que procura uma agência. Exatamente. Né? Entender o perfil do passageiro que está indo viajar para a Suíça. Então, se é um passageiro, por exemplo, que está indo com família é grande, tem crianças, tem os avós que talvez já não esquiem tanto quanto os pais, alguma coisa nesse sentido,
a gente sugere que procure uma estação mais voltada para a família. Se é um casal, aí as opções são maiores, porque tem as estações super premium, tem as estações mais descoladas, e assim por diante. Então, se a gente pegar, por exemplo, entre as principais estações de esqui, ou as mais conhecidas, as mais reservadas pelo mercado brasileiro, eu acho que a gente tem que falar de St. Moritz, em primeiro lugar, que historicamente é muito importante para todo esquiador, porque foi lá que começou o turismo de inverno, há mais de 150 anos atrás, que é uma estação... Eu acho bacana, eu sigo eles no Instagram, eu acho muito bacana a cara que eles dão para a estação. Assim, um desmonte, né? É muito bacana. Tem umas peculiaridades muito interessantes, né? Então, o esqui na Suíça ele é diferente do esqui no resto do mundo, porque ele faz parte da cultura do país de verdade, né? É diferente, por exemplo, num país grande como os Estados Unidos, por exemplo, que tem as montanhas rochosas que a gente estava falando agora, que, claro, as pessoas gostam da montanha, as pessoas curtem montanha, mas não é uma coisa que está no DNA do país inteiro, porque o país é muito grande. A Suíça é pequenininha, ela tem só 8,5 milhões de habitantes, mais ou menos o tamanho do estado do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia mais ou menos de dimensão. Então, ela é bem pequenininha. Então, a montanha faz parte do dia a dia do suíço. E isso traz para os resorts, para as estações de esqui suíça, muita vitalidade. Então, qualquer estação na Suíça, por exemplo, tem opção para quem esquia e para quem não esquia. Tem atividade para criança e tem atividade para o vovô e para a vovó também que está viajando junto. Então, por exemplo, se a gente vai falar aqui, está falando de St. Moritz, né? Qual é o perfil da estação de St. Moritz? St. Moritz é uma estação mais premium, né? No centro de St. Moritz, dá para encontrar lojas dessas grifes super luxuosas, como, sei lá, Prada, Chanel, Dolce & Gabbana, que não é comum nos Alpes suíços. Hoje a gente tem só 3 estações que você encontra esse tipo de comércio local, né? Mas é uma estação mais tradicional. Então, por exemplo, o esquiador que procura mais balada, que gosta de uma pré-esqui mais agitado, ele não vai encontrar muitas opções em St. Moritz, porque realmente é um resort mais premium, um pouco mais tradicional, com excelentes opções de hotelaria. Qual estação que você recomenda para um grupo de amigos, para o pessoal que procura balada? Aí, justamente, contrapondo com St. Moritz, com toda a tradição do esqui em St. Moritz, a gente tem Verbier, por exemplo, que é uma estação ainda pouco conhecida dos brasileiros, mas que eu, pessoalmente, adoro, gosto muito de Verbier, por alguns motivos. Primeiro, Verbier está na maior área esquiável da Suíça, né? São mais de 410 quilômetros de pistas aí disponíveis para o esquiador em Verbier. Quando você diz agrega outras estações da Suíça, o que é o maior domínio esquiável? Quais outras estações agregam? É maior em quilometragem de pista, vamos dizer assim, né? Exclusivamente Verbier. Isso, Verbier e a área ali que a gente chama de Quatro Vales, que é a área onde está localizada a Verbier, é um combinadinho de várias pequenas vilas que formam essa grande área que a gente chama de Quatro Vales, que é a maior área esquiável da Suíça em quilometragem de pista. Todas as pistas são conectadas, então o esquiador consegue, por exemplo, em uma semana, cada dia, esquiar numa pista diferente, num lado diferente da montanha. Maravilhoso. Justamente porque os Alpes, a porção dos Alpes que está localizada em território suíço está entre as mais altas da Europa, as mais altas estações estão dentro da Suíça, às vezes você não consegue de uma estação facilmente acessar outra. Então, por exemplo, se olhar no mapa, você vê que Verbier, por exemplo, está do ladinho de Zermatt, que é uma estação que os brasileiros gostam bastante, mas você não consegue esquiar de Verbier para Zermatt, porque as montanhas são muito altas entre uma e outra. Aí você tem que descer para o vale, fazer a volta da montanha e subir de novo para Zermatt, por exemplo. Então, por exemplo, um grupo de amigos. Sabe me dizer quantos lifts tem em Verbier, que você estava falando, que é o maior domínio? Menina, eu não sei te precisar em número a quantidade de lifts. A gente pode trazer depois para o blog essa informação super precisa, mas os números na Suíça são tão superlativos que eu não consigo ter todos eles na cabeça. As meninas, você pensa que o povo usa lift para tudo. Eu imagino que deve ter um
a forma de se locomover dentro, né? Deve ser enorme também, os números de lift, gôndolas, para atender toda essa demanda de esquiadores lá dentro da montanha. Claro. E assim, e tem gente vivendo nessas estações, né? Então o povo usa lift, gôndola para ir no supermercado. Né? Às vezes mora um pouco mais na montanha, pega o lift, pega a gôndola, vai fazer compra, volta. É meio de transporte do dia a dia. Então, a quantidade é absurda, né? Mas eu posso trazer essa informação depois mais detalhada para vocês. Mas, como eu estava falando, o Verbier tem uma pegada mais jovem. Então, por exemplo, até porque ela tem uma área de freestyle muito grande. Então, o après-ski lá começa 4h30 da tarde, 5 horas da tarde, vai até as 4 da manhã. E assim o povo vai indo de balada em balada, acabou uma, vai na outra, vai na outra, vai na outra, e 6 horas da manhã está em cima da pista esquiando de novo. Nossa, que loucura, loucura. Então está entre as mais jovens, eu diria aí que Verbier, junto com Zermatt, que é bastante democrática, né? Zermatt tem opção aí para todos os públicos. Eu diria que são estações um pouco mais jovens, onde o grupo de amigos, por exemplo, se dá super bem. Quando a gente fala em 140 e poucas estações, o que ok, eu entendo que elas devam ser bem menores. Sim. O que qualifica uma estação? É ter um lift, já é uma estação de esqui? Já é considerada? Se ela tem 2 lifts, ela já é considerada uma estação? Pois é que o conceito de estação de esqui na Suíça é um pouco diferente do resto do mundo, porque nós não temos uma estação de esqui construída para ser um complexo turístico. O que a gente tem são vilas, onde as pessoas vivem ali naquelas vilas, elas têm seus empregos, elas vão no supermercado, elas vão na loja, as crianças estudam, e no inverno, toda aquela estrutura da cidade recebe os turistas que vêm para ali esquiar também, mas a cidade não para de viver, né? Então, quando a gente fala que tem mais de 140 estações de esqui, você considera, na verdade, que tem mais de 140 vilas com lifts e estrutura de pista, vamos dizer assim, né? Que o turista pode tranquilamente se hospedar num hotel, nem todas têm opção de hotel 5 estrelas, mas um hostel ou um hotel 3 estrelas, 4 estrelas, isso está bem amplamente espalhado pelo país. E aí os mais aventureiros podem se aventurar aí por essas estações menos conhecidas. Mas estação e vila é uma palavra que meio que mistura na Suíça, meio que a gente quer dizer a mesma coisa. Tá, interessante, interessante. Você estava falando que as pessoas podem conciliar passeios além do esqui, mas assim, ainda Sim. focando no esqui, na neve, né, tem outras atividades, como a possibilidade de fazer o snowshoes, a possibilidade de fazer o snow country, o cross country, desculpa, que é aquele esqui que você pratica no plano, né? E me parece também que a Suíça é um dos berços desse esporte. Então, assim, uma coisa que eu sempre converso, que eu acho que as agências deveriam explorar outras atividades, além do esqui e do snowboard. O esqui cross country é um exemplo, porque é uma coisa muito bacana e muito fácil de ser praticada, porque são campos de golfe que no inverno se convertem em campos para você fazer o cross country. Também é possível você fazer no caminho, na beirada das estradas. E ele também não exige tanto. Ele exige, mas assim, para aquelas pessoas que têm medo de altura, entendeu? De pistas íngremes, o cross country é ideal. E o snowshoes é a mesma coisa, porque também é muito bacana e muito mais em conta também. E você é uma oportunidade de você explorar a região, a montanha, uma cidade, também com snowshoes, né? Exatamente. Na Suíça, a gente tem, inclusive, trilhas para cada um desses esportes já demarcadas com antecedência. Então, você tem as pistas roxas, por exemplo, as cores na Suíça são um pouco diferentes. Cada país tem a sua cartela de cores, né? Então, por exemplo, na Suíça, as pistas roxas, elas são para trenó, por exemplo.
Ah, que Para você interessante. descer no trenó, que Tá, não necessariamente é coisa de criança, porque ele tá. desce muito rápido. Imagina, ah, que interessante, não sabia É, disso. exato, ele desce super rápido, tem que realmente controlar, senão faz igual o desenho do Só para Pica-Pau. treinar? Você voa no trenó, Tá, né? Esse tá, trenó de madeira. É super tá, radical, bem legal. Então, tem as roxas, que são de trenó, tem algumas pistas que também são roxas, dependendo da região, para fazer trekking na neve, que, na verdade, elas são... É, eles achatam a neve para ficar como se fosse uma estradinha de neve, para as pessoas fazerem caminhadas sem a necessidade da raquete. tá, Tem, claro, as trilhas de snowshoeing, que você faz com aquela raquete no pé, né? Onde a neve é um pouco mais fofa e exige também um pouco mais de condicionamento físico. Tem as pistas de cross country, as pistas de esqui, as pistas de snowboard, freestyle. Esqui, claro, tem toda a sua gama de cores, da azul, que é a mais fácil na Suíça, até as pretas, e indo depois para as amarelas, que são as de freestyle. Mas uma coisa interessante, falando até de pista, é que mesmo as freestyle, que é onde as pessoas que já têm muita experiência vão fazer esqui, e que é realmente off-piste, mas é um off-piste controlado, porque a Suíça prima muito pela segurança dos seus esquiadores, então eles fazem um controle super rígido contra avalanches e tudo mais. Então, mesmo as pessoas que querem fazer o freestyle, existem as pistas amarelas, que são pistas entre aspas, porque na verdade são áreas, né? E tá, as pessoas podem praticar freestyle com mais segurança. tá. Então tem uma Eu gama estava enorme de esportes. eu estava vendo também que me parece que o maior fabricante das raquetes de neve, né, que são os sapatos de neve, é uma fábrica francesa, e agora, Hum, durante a pandemia, eles tiveram que triplicar a fabricação, a produção, porque as uau! pessoas, como as estações estavam fechadas, então as pessoas queriam passear na neve. Então, eles Exato, triplicaram, funcionaram 24 horas para produzir mais raquetes de neve para vender para as pessoas poderem claro. passear. E aí, a opção para quem não tem equilíbrio para esquiar, por exemplo, quem não se deu Aham, bem com esqui, com a altura, tem outras opções de esporte de neve, né? Não precisa ficar ali limitado ao esqui, nem ao snowboard. E até paraglide, por exemplo, eu já pulei de paraglide na Suíça no inverno. Então, até isso dá para fazer também, é muito legal. Tem muito muita opção bacana. mesmo. Muito bacana. O snowshoe, só para concluir, a raquete, né? Ela faz com que o peso do corpo seja distribuído por toda ela. Então, ela Exato. não afunda, ela não permite que você afunde o pé na neve. Se você Na está neve mais com. fofa, é. Porque somente o pé afunda, mas A fundo faz um distribui buraco. por uns 40, 50 centímetros, que é o tamanho mais ou menos da raquete, você não afunda. Distribui o peso, né? Aí você consegue caminhar, mas olha, vou te falar, cansa. Cansa, Menina, cansa, tem que ter bom cansa, mas é condicionamento. gostoso demais. Nossa, você começa a tirar um casaco, aí você começa a tirar outro casaco, aí você acha que aquele casaco já não vai servir mais. Daqui a pouco você tá com manga de camisa no meio da montanha da neve, porque realmente andar com snow Verdade, você tem que ir exige preparado muito. com roupas que você pode ir tirando e dispensando no meio do caminho, porque Tipo cebola, você vai descascando nas exatamente, exatamente, camadas. exatamente. Me diga uma coisa, Exato. Fernanda, me fala sobre o First Ski Experience. Que programa é esse? Existe É ainda? muito legal. Ah, Existe ainda. É um programa que está disponível nas principais estações de esqui na Suíça. E, na verdade, é um programa do Switzerland Tourism que a gente desenvolveu junto com as principais estações, para atender o passageiro que nunca esquiou, né? Às vezes existe sempre esse tabu que, eu não vou esquiar na Suíça porque é muito difícil, é só para quem já é profissional. E, na verdade, não, a gente tem opção para todo mundo, inclusive para o iniciante. E, às vezes, fazer um investimento muito alto no aluguel de um equipamento por muito tempo, ou pagar um instrutor por vários dias. Às vezes, o passageiro, a pessoa que vai viajar, nem sabe se vai gostar de esquiar e não quer fazer com antecedência um investimento muito alto. Então, a gente criou esse programa que chama First Ski Experience, onde é um pacotinho super fácil de sim. vender, está aí na casa dos 200, 250 francos por pessoa,
E tem tudo incluído. Em dólar ou reais, quanto dá mais ou menos? Em dólar dá mais ou menos 200, $250, e aí Tá. a gente está falando aí vezes 5, né, que está o dólar hoje, gente. Tá, 1.500, 1.250. Isso, a gente está falando aí de 1.250, R$ 1.500, mais ou menos, que para uma aula de esqui com instrutor, com lift, com equipamento e tudo mais, é um preço razoável, né? Qual período de tempo? Então, para um período mais ou menos de 4 horas, até 4 horas. E já tem tudo incluído. Tem o aluguel da roupa, o aluguel do equipamento, o instrutor, o ski pass para os lifts, está tudo incluído nesse pacote. E aí a pessoa pode experimentar. Aula coletiva? Aula até 6 pessoas. Tá, e tem idade, não? Não, não tem idade. Tá, qualquer idade mesmo, assim, de 3 anos até 90 anos, sem problema nenhum. O instrutor vai se adaptar, justamente por isso, são grupos pequenos, de até 6 pessoas, ele consegue atender, né? E aí, a pessoa pode experimentar se ela gosta ou não do esqui, entender se ela se adapta com esse esporte. E aí, claro, se ela gostar, sentir o bichinho do esqui picar ela, aí ela tem possibilidade depois de investir com um pouco mais de calma, um pouco mais de segurança, em alugar um equipamento por mais tempo, contratar um instrutor por mais tempo, alguma coisa nesse sentido. Em todas as estações, quais das estações que atende esse programa? Nas principais estações. Então, por exemplo, se a gente fala Zermatt, Verbier, Jungfrau, Titlis, Samoritz, que mais? Gstad, Saas-Fee, Lars, enfim, as maiores estações, Davos, as maiores estações têm esse programa, né? Tá, perfeito, perfeito. E me parece que vai ter hotel novo, tem hotéis novos? Sim, a gente tem hotel novo inaugurando agora, já inaugurou. Em Engelberg, a gente tem um Kempinski novinho em folha, que era uma estação de esqui que estava precisando de um hotel 5 estrelas já há um tempo, porque é uma estação que o brasileiro gosta bastante, que é Engelberg, a Engelberg é a vila que está na base do Monte Titlis, que é onde o pessoal sobe para esquiar, né? E brasileiro gosta muito de Engelberg, porque está só 40 minutos de Lucerna. Então, em 40 minutos, ele está numa cidade, né? Então, ele pode ter o tempo dele de esqui, pega o trem, 40 minutos, ele está numa cidade para desfrutar tudo que Lucerna tem de melhor. E justo agora, acabou de inaugurar o Kempinski de Engelberg. Ele ainda não passou por uma temporada de inverno, por enquanto a gente só tem ele aberto na temporada de verão. A próxima temporada vai ser a primeira temporada do Kempinski em Engelberg. Mas, olha, era o que estava faltando para o brasileiro ficar de vez em Engelberg ali por uns 15 dias para esquiar. Eu vi também que vai ter um Ritz-Carlton em Zermatt. Ainda está nos planos, inaugurou de Genebra não tem muito tempo, né? Mas tem planos agora para Zermatt também. Tá, me parece que é uma coisa mais a longo prazo, 2020. Isso, um pouco mais a longo prazo. Zermatt já está bastante bem atendida com hotéis de luxo, né? A gente tem ali 3 hotéis que são Swiss Deluxe Hotels, que são os hotéis mais exclusivos da Suíça, né? Os melhores entre os 5 estrelas da Suíça são os Swiss Deluxe Hotels. Zermatt tem 3 deles, na vilazinha de Zermatt, que é uma vila pititica, e além de outras opções de hotéis 5 estrelas também, o Omnia, que foi eleito aí o segundo melhor hotel do mundo, junto com o Hotel de Gramado pela TripAdvisor, e o Cervo também, que são outras opções 5 estrelas. Então já é uma vila super bem atendida de hotéis 5 estrelas, mas daqui a pouco tem mais novidade. Legal. Vem cá, e você falou de trem, eu imagino que seja a forma mais fácil de se locomover por ali, em todo o país. Exato. Chegando nos 2 principais aeroportos, você sai de trem para uma estação, como é que é? Exatamente. Os 2 principais aeroportos, que são os de Zurique e o de Genebra, a estação de trem está dentro do aeroporto. A pessoa nem sai do aeroporto para pegar o trem. E dali ela consegue facilmente conectar para qualquer outra estação de esqui no país, usando o sistema de transporte público suíço e os trens. Também é possível fazer de carro, mas a gente precisa lembrar que os passes alpinos, que são as passagens que justamente no alto dos Alpes,
eles fecham durante o inverno. Muitos deles fecham a temporada toda. E aí você consegue realmente só acessar de trem. Além disso, nós temos algumas vilas, algumas estações que são car free, que é o caso de Zermatt, por exemplo. Em Zermatt você não consegue chegar de carro, você só consegue chegar de trem, porque não se circula carro na vila de Zermatt. A mesma coisa acontece em Mülheim, por exemplo, na região do Jungfrau e em outras pequenas vilas onde não é possível acessar de carro. Então, realmente, a melhor maneira de se viajar no inverno na Suíça é de trem. O país tem a malha de transporte público mais densa do mundo. Então, quer dizer, você consegue mesmo chegar em absolutamente qualquer canto do país usando o sistema de transportes, que às vezes combina trem com ônibus, com barco, mas você consegue acessar qualquer lugar no país usando os trens e o transporte público. Nos Estados Unidos e Canadá é muito comum a hospedagem, além de hotéis, você também procura casas, residências, condos, etc. Na Europa, na Suíça, mais precisamente, também existe essa Sim, disponibilidade de casas, condomínios. sim, existe bastante disponibilidade de apartments, principalmente de casas, né? A oferta de condomínios não é muito grande. A gente tem um condomínio que é o mais importante, que é o Titlis Resort, que justamente fica no Monte Titlis ali, Tá? na Vila de Engelberg, que tem bem esse conceito de condomínio mesmo, então não tem serviço de hotelaria, mas o condomínio pode providenciar as compras no mercado para o pessoal, mas aí é mesmo, cada um cozinha a sua própria comida dentro do condomínio, como funciona no resto do mundo. Mas no nosso portal, por exemplo, que é o myswitzerland.com, a gente tem uma seção, dentro da seção de hotelaria, a gente tem uma seção só para reservas de chalés e apartamentos nas montanhas. Então, o agente de viagens, o próprio passageiro pode acessar e explorar um pouco, saber o que tem de oferta por ali. Legal. E vem cá, deixa eu ver mais alguma perguntinha aqui para você. O Brasil é um mercado ainda estratégico ou é um mercado já consumado? É Não. O fato. Brasil, o Brasil ainda é um mercado, na verdade, ele subiu de nível, vamos dizer assim. Durante muito tempo ele foi um mercado de crescimento estratégico. Hoje a gente chama de mercado ativo. Quer dizer que ele não, ele já se consolidou dentro do Switzerland Tourism, ele está entre os principais mercados para o turismo na Suíça. Hoje a gente ocupa a 16ª posição no mundo, que não é ruim, se você considerar o total desse movimento de turistas, isso até 2019, né? A gente não sabe agora como é que vai ser depois da pandemia, porque o mundo começou de novo, apertou o restart, está começando tudo de novo. Mas o Brasil, mesmo depois da pandemia, segue como mercado ativo do turismo da Suíça. Nós continuamos com o nosso escritório aqui, e olha, nunca estivemos mais ativos do que agora, ever, na vida, na história do turismo da Suíça, desses quase 25 anos que a gente está no Brasil. Eu acho que a gente nunca teve tão ativo quanto nesses últimos anos aqui, inclusive durante o período da pandemia. Maravilha. Quando você volta para lá? Eu embarco dia 15 agora, de agosto. Ah, maravilhoso, Já maravilhoso. tenho as minhas 2 doses da vacina. Não sou tão novinha quanto Tá. apareço. Já Tá. estava na lista da idade, já tomei as 2 doses. Me Então, eu estou diga uma embarcando coisa, agora dia 15. eu vi também que tem um. Bom, para quem gosta de chocolate, é uma maravilha. Tem um museu da Lindt, numa cidade bem próxima Isso. de Munique. Eu acho que Na é um verdade, passeio bem bacana também, né? tá 15 minutos de Zurique só, tá super pertinho. A Lindt Tá, inaugurou no final do ano passado a Home of Chocolate, que era o que tá. estava faltando para a Lindt, né? A Lindt é a única marca de chocolate suíça presente no Brasil, além da Nestlé, né? A Nestlé suíça também a gente esquece. Mas das marcas mais premium de chocolate suíço, a Lindt é a única presente no Brasil, então o brasileiro tem uma identificação muito grande com a marca, né? E Uhum. já desde o ano passado foi inaugurado a Home of Chocolates da Lindt, que está só a 15 minutos de Zurique, super fácil de chegar, dá para ir de barco até, um passeio super interessante, rapidinho, dá para ir de Você... barco ou de trem, super fácil de acessar. Não, e as visitas você pode acompanhar a linha de produção. Olha que maravilhoso. Exato, e comer chocolate até cansar. Cursos e cursos e cursos. Maravilhoso.
Bacana. Você quer destacar alguma coisa ou você tem alguma outra coisa que você queira destacar? Vocês estão fazendo também uma série de encontros? Esses encontros online já terminaram ou tem mais Isso. algum para acontecer? Nós fizemos uma série de treinamentos que a gente chamou de aulões de Suíça, né? Justamente porque a gente identificou uma necessidade muito importante no mercado, principalmente depois da abertura das fronteiras para os brasileiros vacinados. Então, a gente fez uma série de 4 aulões. Hoje de manhã foi o último, que foi justamente sobre a temporada de inverno, as novidades da temporada de inverno, o que a gente tem para oferecer. Eles estão todos disponíveis no nosso grupo do Facebook, que é exclusivo para agentes de viagens. As gravações dos treinamentos estão todas lá disponíveis e os links estão todos no nosso grupo do Telegram, que também é um grupo que é super ativo, também dedicado para o agente de viagens. Depois a gente pode deixar aqui os links para vocês. E eu acho que, assim, a Suíça é um país que investe muito em infraestrutura e tecnologia, o tempo todo, ano após ano. Então, quem esteve na Suíça na temporada de 2019, 2020, vai voltar agora na temporada de 2021, 2022 e vai achar um monte de coisa diferente, porque a gente não parou de investir. Então, acho que um investimento muito importante que foi inaugurado em dezembro de 2020, então os brasileiros, muitos brasileiros ainda não viram, foi o Eiger Express, desculpa, o Eiger Express, que é um teleférico novo na região do Jungfrau, e para o esquiador é muito importante, porque ele reduziu o tempo de subida para o alto da montanha em 47 minutos, quase Nossa, 50, né? Vamos arredondar para 50. tá, Reduziu aí em quase 50 minutos o tempo de subida para o alto da montanha. E isso tá. para o esquiador quer dizer que ele consegue subir e descer mais vezes no Muitas dia. vezes, aproveitar muito E mais mesmo para o turista consegue agora acessar a estação de trem mais alta da Europa 50 minutos mais rápido, né? Então, maravilhoso. isso é um exemplo do que foi inaugurado agora mesmo durante a pandemia, e para a temporada que vem vai ter mais novidade. Legal, a temporada certamente as estações, a maioria das estações deve abrir logo na segunda quinzena de novembro, geralmente, né? Na Suíça, as estações abrem na segunda quinzena de dezembro. Dezembro, tá? É mesmo? Dezembro. Tá. Ah, Isso, segunda quinzena de dezembro até final de março, algumas vão até final de abril, né? tá, Depende um pouco da altitude da montanha, mas a tá. maioria é da segunda quinzena de dezembro até final de abril, você tem opção para esquiar na Suíça. E estamos entrando na primeira semana de agosto, o aéreo da Suíça já está regularizado, são voos diários, 6 voos diários, A Suíça 6 voos tem semanais. isso, a Suíça tem hoje 6 voos semanais, queria muito que fossem 6 voos diários, mas por enquanto é um só por dia. A Não, gente tem, a perfeito. Suíça está voando, a Suíça, na verdade, ela parou de voar só por 3 meses no Brasil, depois ela já retomou os voos, começou com 3 vezes por semana e foi aumentando a frequência. Hoje a gente tem 6 voos semanais, voa todos os dias, exceto as terças-feiras, e a partir de outubro a gente deve voltar aí com os voos diários. Todos os dias São Paulo-Zurique, sem escala, 11 horas no 777, que é uma delícia de voar. Então é a melhor maneira, porque, enfim, não tem conexão, é muito direto, muito simples, né? Legal. Bacana. Fernanda, eu agradeço. Curiosidade, quando você chegar lá por volta do dia 15, qual que você vai... Qual que é o teu desejo de comer alguma coisa por lá? O que você... Ai, olha, pegar e fazer o quê? eu vou chegar no aeroporto, eu não vou nem sair do aeroporto. Tá, Eu vou comer, com certeza, um chocolate tá. suíço, uma chocolateria artesanal bem pequenininha, que tem em Zurique, só de falar minha boca já enche de água. Uma chocolateria Artesanal? artesanal que já tem uma Tá. loja no aeroporto, é para lá que eu vou, primeira coisa, e comer um iogurte, porque não tem laticínios melhor do que os suíços, gente, de verdade mesmo, o leite lá tem outro gosto. Maravilha, legal, legal.
Desejo pessoal meu. Vou lá no aeroporto mesmo. Aí depois você começa a trabalhar. Aí depois eu começo a trabalhar, não tem problema. Tá ótimo, Fernanda. Agradeço muitíssimo a você ter aceitado o Prazer. convite mais uma vez. Te parabenizo Claro. pelo trabalho que você vem desenvolvendo junto ao Escritório de Turismo. Muito E aproveito obrigada. também para falar mais uma vez, para quem está nos acompanhando aqui, nos acompanhar também através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, sempre lembrando Expo Ski BR, e também acompanhar nosso blog dentro do site www.exposki.com.br. A gente tem um blog ali que tem informações sobre todo o mercado de esqui no mundo. Tá bom? Tá ótimo, combinadíssimo. Obrigada, Fernanda. Um Eu que abração para você. agradeço, Adriana. E um ótimo fim de semana. Muito obrigada.